Sou o pastor José Barbosa de Assis e quero convidá-los para o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical dessa manhã, neste domingo, dia 30 de agosto de 2020. É a lição número 9 desse terceiro trimestre desse ano. A lição tem como título, amados, Como vencer as oposições à obra de Deus. O nosso texto básico está em Neemias capítulo 4, de 8 a 30, primeira carta do apóstolo João 4, verso 4, primeira carta de João 5, verso 5 e Neemias 4. Eu quero convidá-los a lermos agora o texto básico da lição de hoje. Neemias capítulo 4. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviar do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a mão fazia a obra, e com a outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos seus lombos, e edificavam, e o que tocava trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos encontrareis convosco, o vosso Deus pelejará por vós. João capítulo, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Esse é o texto básico da nossa lição, meus amados. Nesse texto nós vemos que Neemias, que estava à frente dos trabalhos de reconstrução do muro de Jerusalém, estava tendo dificuldades para construir o muro, sendo atacado pelo inimigo que queria a todo custo parar a obra de Deus. Amados, é lamentável que existam pessoas contrárias às coisas de Deus, à obra de Deus na face da terra.
E nós vemos aqui, amados, que esse ataque do inimigo contra a obra de Deus, ele é muito antigo. Ele vem há mais de 3.000 anos atrás. Nessa época, Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém, o templo, restaurando o culto a Deus. Neemias estava fazendo isso porque ele estava crendo nas profecias que Deus havia falado através do profeta Isaías e do profeta Jeremias. Então aqui, aqueles que estavam ali em Jerusalém, e que era aquele resto do povo que ficou, aquela mistura de povo dos samaritanos, estavam como opositores à obra de Deus. As medidas adotadas por Neemias, a fim de vencer as oposições e a razão da obra de Deus. O que ele fez? Qual a atitude que ele tomou? Amado, a primeira atitude que ele tomou foi orar a Deus, foi confiar no Senhor, foi colocar nas mãos do Senhor a sua confiança e a sua esperança, porque Deus sempre responde às orações. Então, amados, Deus estava com o povo de Israel ali, com Judá ali, porque era cumprimento de profecias bíblicas, a reconstrução de tudo aquilo, para que Judá voltasse na sua intensidade como nação na face da terra. E havia aqueles inimigos, e o interessante, meus amados, é que o inimigo não era um povo estranho, não. O inimigo era povo conhecido, era parente, a mistura do povo de Deus. Amados, a mistura do povo de Deus é muito perniciosa na obra de Deus. Tanto foi naquela época do passado, quanto é agora. E o inimigo tem a sua técnica para tentar parar a obra de Deus. Observe no texto que foi lido, que eles queriam matar aqueles que estavam fazendo a obra, reconstruindo os muros. Queriam matar. Amados, isso não é novidade, porque a palavra de Deus diz que o inimigo veio matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio dar vida e vida com abundância. Na lição passada, a lição 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nessa lição agora, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos ataques do inimigo e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Amados, quando realizamos a obra de Deus aqui na terra, como igreja, existem muitas oposições. E por incrível que pareça, a maior oposição não é do mundo ímpio, mas a maior oposição à obra de Deus vem de pessoas que estão na obra, mas não estão de todo o coração, não estão ali com a intenção de somar, estão ali com a intenção de dividir ou querer aparecer. Aí é perguntado aqui na lição, meus amados, qual a procedência desses ataques? A Bíblia revela a verdadeira força por detrás desses ataques. Ela diz: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra na face da terra. Observe que o apóstolo Paulo aqui fala que não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. A carne e o sangue podemos dominar. Deus nos dá condições de dominar a carne e o sangue. Mas ele diz que temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade
nos lugares celestiais. Amado, isso quer dizer que todo acontecimento na face da terra, material, sempre tem um fundo espiritual. Primeiro a guerra tem que ser ganha, meus amados, no mundo espiritual. E como é que se ganha essa guerra no mundo espiritual? Orando a Deus, tendo comunhão plena com Deus, buscando a presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, estando em santidade e em verdade na presença de Deus. Observe que o apóstolo Paulo, quando fala em Efésios, que temos que não temos lutar contra a carne e o sangue, mas contra as obras espirituais da maldade, ele cita 3 coisas. Primeiro, resistir no dia mau. Está difícil, está complicado. Vamos resistir em oração, na busca ao Senhor, na comunhão com o Senhor. Afinal de contas, meus amados, a obra é de Deus. Naquele caso ali com Neemias, era com medo de profecias bíblicas. Neemias sabia disso, por isso confiava no seu Deus e sabia que Deus iria agir. Era uma questão de tempo, era uma questão de ser fiel a Deus, de confiar nele e clamar a ele. Paulo diz, resistir no dia mau. A segunda coisa, tendo feito tudo. Tendo feito o quê? Feito aquilo que Deus quer que façamos. Está na sua presença, em comunhão plena e completa com Ele, para que Ele possa ter condições de responder às orações e agir. Observe que no passado, quando havia pecado no seio do povo de Israel, simplesmente eles eram derrotados. Deus não tinha como agir. Deus não compactua com o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, fazer tudo é estar na posição correta que Deus quer que estejamos, buscando ao Senhor, disponíveis, amando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros. E Paulo diz, tendo feito tudo, ficar firmes, não vacilar, saber que a resposta virá, cedo ou tarde a resposta virá, porque Deus responde às orações. Se formos fiéis, se colocarmos na presença de Deus de acordo com o que Ele quer, Ele responde às orações. Ele pode demorar um pouco, porque o tempo de Deus não é o tempo nosso. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo na face da terra. Então temos que aguardar o tempo de Deus e ficar firmes na presença de Deus, buscando sua face, para que Ele possa operar no meio do seu povo. Nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A palavra de Deus diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por isso a Bíblia aconselha, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. 2 Timóteo 6,12. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos não temer, mas crer somente. Não dê lugar ao diabo. Amado, quando nós vacilamos, quando nós não cremos em Deus, quando não depositamos nossa confiança nas mãos de Deus, não estamos crendo o suficiente. Estamos dando lugar, abrindo brecha para o inimigo poder nos atacar e ter uma vitória aparente. Numa guerra, amados, e estamos em guerra, muitas vezes temos que recuar um pouco, temos que ficar na presença de Deus, nos ajoelharmos, clamarmos ao Senhor, porque afinal de contas,
A obra é de Deus, é o Senhor que está à frente. Nessa luta, as armas devem ser espirituais. Observe o que eu disse há pouco. Armas espirituais. Primeiro a batalha é vencida, amados, no mundo espiritual, para depois acontecer a vitória no mundo material. Não foi assim com Daniel? Ele clamando ao Senhor por 21 dias e houve empecilho para a vitória no mundo espiritual. Deus enviou um anjo mensageiro. Anjo mensageiro não usa arma. Anjo mensageiro não tem arma. E foi impedido de chegar a Daniel a resposta. Aí Deus envia um anjo guerreiro, um anjo com espada, um anjo das hostes dos Miguel. Aí sim, a resposta chega até o profeta. A nossa luta, amados, é antes de tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutemos contra a carne e o sangue. É bem verdade, amados. A luta é contra as hostes espirituais da maldade. No episódio que lemos aqui, o povo de Israel, o povo de Judá, pegaram armas reais, verdadeiras, porque o ataque do inimigo era velado, era forte. Eles queriam matar o povo de Deus, que estava fazendo aquela obra, nada mais era do que uma obra ordenada por Deus. E Neemias sabia disso muito bem. Neemias conhecia o seu Deus. E eu te pergunto agora, meu irmão, você conhece o seu Deus? Você tem comunhão com Ele? Ele responde às suas orações? Ou você tem quebrado a comunhão com o teu Deus? O que quebra a comunhão com Deus é pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, de tal maneira que Ele não pode responder às nossas orações. E devido a essa situação, meus amados, o pecado impede a comunhão nossa com Deus, impede a resposta de Deus, porque deixamos brechas, porque demos lugar ao inimigo. O inimigo procura atingir a nossa fé. Observe, amados, que o inimigo, ele coloca aquilo que é oposição à fé, que chama-se dúvida. A dúvida é o maior empecilho que o inimigo coloca para neutralizar a fé que nós temos. Neemias sabia que a obra é de Deus. Tinha as pessoas trabalhando. E observe no texto que lemos, que ele fala aqui, que eles trabalhavam com uma mão fazendo a obra, e com a outra nas armas. A coisa era séria, era batalha espiritual e batalha material, era tudo junto. O inimigo queria colocar em dúvidas a obra que ele estava fazendo. O inimigo queria que eles dissessem, não conseguiremos. A dúvida iria anular a fé deles e abrir uma brecha imensa, e o inimigo ia ter vitória naquilo que estava fazendo. Então Neemias teve cuidado de incentivar o povo de Israel, o povo de Judá, a lutar, a boa luta, primeiro na presença de Deus, orando e clamando, porque o povo de Israel já tinha experiência vasta nessa área. Em muitas guerras que o Israel participou, em muitas delas, Deus fazia tudo. Deus operava e desbaratava o inimigo. Aí como o inimigo ataca? O inimigo ataca com a arma do desprezo. A primeira coisa que eles fizeram foi depreciar o trabalho que estava sendo feito, com desprezo, com desdém, começar a zombar do trabalho, a depreciar o trabalho, para tentar fazer com que o povo que estava com a mão na massa ali trabalhando, esmorecesse o seu trabalho.
diziam: que fazem esses fracos judeus? Neemias 4:2. De fato, em nós mesmos, amados, somos fracos. Paulo disse: quando eu sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 9-10. Quando o crente é tentado e se compara com o inimigo, ele está em perigo. Amados, o inimigo ele é um derrotado. O Senhor Jesus já derrotou ele. A vitória é nossa pelo nome do Senhor Jesus. Jesus pagou o preço derramando seu sangue e nos outorgou o seu nome. Em nome do Senhor Jesus, nós temos autoridade e esse nome nos dá a vitória. Faz toda a diferença do mundo. Lá no passado, quando Moisés enviou os espias para espiar a terra de Canaã, nós temos um exemplo clássico como o povo foi derrotado ali, amados. O povo, os 10 espias disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb e por Josué. Eram 12 espias. 10 espias tiveram uma mensagem ruim, negativa, e só 2 tiveram uma mensagem positiva. Ou seja, dos 12, amados, só 2 tiveram visão espiritual da coisa. Amado, o povo de Deus é um povo regido pela espiritualidade. Sabemos que tudo que acontece, primeiro acontece no mundo espiritual. Foi do passado, é no presente e não será diferente. Primeiro a guerra é no mundo espiritual, em oração. Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram a dar ouvido à mensagem dos 2 espias que falavam bem. Caleb, da tribo de Judá, e Josué, da tribo de Efraim, deram uma mensagem positiva. Certamente prevaleceremos contra eles. Números 13:30. O Senhor é conosco, não os temais. Número 14:9. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Jeremias 4:3-4. Trata de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando o servo de Deus sofre escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio, irmãos. Ele disse: se chamaram Beelzebul pai de família, quanto mais os seus domésticos. Mateus 10:25. Isso faz parte do que temos que suportar, amados. Faz parte do calvário nosso aqui na terra. E devemos aceitar quando seguimos o Senhor Jesus. Lembre-se, o fardo do Senhor Jesus é leve, o jugo é suave, mas tem um fardo a ser suportado. E o maior fardo deles, amados, é o escárnio, a zombaria. Zombar da obra de Deus. Então, amados, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da obra, o tamanho da obra. A obra é muito grande, é muita coisa para fazer. Vocês não vão conseguir. Amados, isso não é palavra de um homem ou uma mulher de Deus. Eu vou conseguir sim, em nome de Jesus. Igual disse o apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É preciso estarmos atentos.
alinhar a nossa confissão, amados, com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você pode, você pode. O apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior o que está conosco do que o que está com o mundo. Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa que tinha, para a qual Deus o havia chamado, ele recusou-se inicialmente a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele pessoalmente, e que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornar-se em campinas. Quem faz a obra, mas é Deus. Mas ele usa instrumentos para isso. Ainda que esses instrumentos sejam pequenos e a tarefa seja grande, o Deus está por trás de nós, é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é o Deus de Israel, é o Santo, Eterno, Poderoso, o grande Elohim de Israel, o El Shaddai, o grande Hashem. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Amados, a arma mais eficaz do inimigo contra a obra de Deus são os boatos e as mentiras. Amados, essa tática do inimigo de usar a mentira e os boatos contra o povo de Deus, ela é muito antiga, amados. Lá no deserto, a primeira pessoa que usou os boatos foi Miriam, e ficou leprosa por causa disso. Ela ficou leprosa porque ela levantou calúnias a Moisés. Amados, lá no passado o inimigo já tinha essa tática do inimigo contra o povo de Deus. Então, os boatos e as mentiras é a arma mais eficaz que o inimigo usa contra a obra de Deus, causando confusão, contenda, divisão, separação, dividindo o povo de Deus. Temos que estar atentos, meus amados, e não estar sensíveis a boatos, a disse-me-disse, a mentiras contra nós. Temos um Deus que tudo vê, e Ele está vendo o nosso coração. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas. Neemias 6:8. O apóstolo Paulo escreveu: tomando-nos recomendáveis em tudo. Então, por honra e por desonra, devemos estar armados firmes, estar recomendáveis em tudo, menos que nos caluniem. Amados, uma maneira que o inimigo tem de tentar derrubar o servo de Deus é elogiando o que ele está fazendo, para tentar colocar no coração da pessoa a soberba. Amado, a soberba é o princípio da queda das pessoas que servem a Deus. Devemos estar atentos, porque o inimigo ele é ardiloso, ele é inteligente, ele usa sapatinhos de lã para tentar derrubar o povo de Deus. Jesus aconselhou aqueles que sofreram acusações mentirosas a alegrar-se e exultarem e não atentarem para o que se falava deles. Marcos 5, 11 e 12. O inimigo usa como arma a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregar nas aldeias, porém intentavam fazer mal a Neemias e insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma obra grande, não poderei descer.
Amados, mesmo que o inimigo use esse ardil, essa astúcia, vamos ajudar, vamos somar com vocês, temos que ter cuidado. Ser, amados, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ter visão de Deus e ver se realmente aquilo é Deus que está fazendo. Observe que o inimigo conhece a palavra de Deus. Ele conhece a palavra. E ele pode ver com um sapatinho de lã, querer misturar-se no meio do povo de Deus. E a mistura, amados, ela é terrível. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Lembre-se disso. O inimigo usa como arma as ameaças. A ameaça. O inimigo dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de disparar o medo, o pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oremos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Neemias 4:9. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam-se e defenderam a sua área de trabalho. Sim, amados, eles estavam vigilantes, atentos. Lembre-se, há caminhos que aos homens parecem direito, mas o fim deles é a morte. Ter cuidado. Nós temos em nossas mãos um filtro que é a palavra de Deus. Se a coisa que estão falando não se alinha com a palavra de Deus, é pecado, amados. Tudo que é contrário à palavra de Deus é pecado. É violação do que Deus ensinou. E nós temos, amados, a palavra de Deus como bússola no nosso andar cotidiano, nossa vida diária. Ela nos ensina, ela nos mostra. Ela é um filtro, é como uma peneira que filtra aquilo que é bom e o que é ruim, para sabermos se é Deus ou não. Temos que ter cuidado, meus amados. Então o inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira, do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte do calvário que temos que enfrentar por estar seguindo o Senhor Jesus. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus, amados? Primeiro, os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Amado, eu te pergunto, você está na vontade de Deus? Você está andando de acordo com a palavra de Deus? Como é o seu caminhar cotidiano? Você é a mesma pessoa em casa, na rua, na igreja e em todos os lugares? Porque o servo de Deus não pode ter duas caras, duas aparências. Ele tem que ser o que ele é em todos os lugares. Se comportar condizentemente com a situação dele diante de Deus. Servos do Deus Altíssimo. Lembre-se disso. Temos que estar vigilantes e atentos para comportarmos condignamente em todos os lugares que estivermos. Temos que ser luz, amados. Temos que refletir a imagem de Cristo. Ao passarmos, as pessoas olharem, vão dizer, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Lembra-se no passado, quando o profeta, lá no passado, Eliseu, passou lá para a casa da mulher, Sunamita, e a mulher falou para o esposo, ali vai um homem de Deus. Comportamento, amado, atitude. O nosso testemunho tem que falar mais alto. Temos que pregar o Evangelho com nossa vida, com nosso comportamento, em todos os lugares que estivermos. Deus está conosco. Deus está ligado ao Senhor. Primeiro acontece no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo material. Você quer vitória? Liga-te ao trono de Deus. Tenha comunhão com o teu Deus. Vai fazer alguma coisa? Pergunta ao teu Deus, Senhor, posso fazer isso? Pega a palavra e olha,
Será que isso é pecado? Deixa eu ver. Examina a palavra, que ela vai te mostrar. Se é pecado, vai separar você de Deus. Ele não vai ouvir as suas orações, nem te responder. Os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração. Com frequência lê-se sobre Neemias que ele orava. E ele dizia: ouve, ó nosso Deus, lembra de mim para bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, que eram os dois que estavam tramando contra a obra de Deus e contra Neemias. Amados, quantos Tobias e quantos Sambalates estão no meio da obra de Deus, armando para atrapalhar a obra de Deus, para tentar colocar tropeço na frente do povo de Deus, para impedir a obra de Deus, para impedir que Deus responda às orações e que a obra cresça na face da terra. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar, também prometeu responder às nossas orações. Devemos também orar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola em Lucas 18:1. Muito conhecida essa parábola, amado. A parábola do juiz iníquo. O juiz que nem temia Deus e nem temia os homens. O juiz que não fazia justiça. Mas a mulher viúva importunou o juiz com seu pedido. E ele acabou dizendo: não tema a Deus nem aos homens, mas vou fazer justiça porque essa mulher está me importunando. E ele diz lá: quanto mais Deus não vai responder a oração daqueles que clamam a Ele de noite e de dia? Se Deus responde a oração, Ele tem um tempo certo para responder, mas Ele responde. Muitas vezes responde imediatamente e resolve o problema de uma vez por todas. Paulo exortou aos Efésios a perseverar em oração e súplica do Espírito, Efésios 6,18. E aos Colossenses ele escreveu: perseverai em oração, Colossenses 4,2. O que é então perseverança em oração? É impedir que alguma coisa nos estorve de orar, encontrando apenas na oração, concentrar-se apenas em orar. Amados, é não deixar que nenhuma coisa cotidiana, nenhuma outra coisa qualquer, nos impeça de estar orando ao Senhor. Eu quero lembrar, meus amados, que Daniel orava 3 vezes por dia. E quero dizer aos irmãos que o povo judeu, hoje em dia, aqueles que são religiosos, que praticam o judaísmo, o judeu normalmente ora, meus amados, pelo menos 3 vezes por dia, pelo menos, porque ele ora muito mais do que isso. O judeu ora 2 vezes na hora do almoço. Ele ora primeiro pedindo permissão ao Deus de Israel para tocar a comida que Deus lhe concedeu. Depois que ele come, ele ora a segunda vez, agradecendo a Deus pelo privilégio de ter comido aquela comida que Deus lhe deu. Ora de manhã, ora à noite, ora à meio-dia. Se vai comer alguma coisa, ele ora em qualquer momento. Vai beber, ele ora. Ele está sempre orando. Na verdade, o povo judeu, eles são tão zelosos que a primeira frase que um bebê judeu ouve é o Shema Israel, que diz: ouve Israel, o Senhor
O Senhor é o único Deus e não há outro semelhante a Ele. É a primeira frase que o bebê ouve. E também é a última frase que o judeu ouve antes de morrer, é o chamar Israel. Então eles oram muito, têm muita comunhão com Deus. Então, amados, nós devemos ficar atentos e não permitir que nada atrapalhe o nosso momento de oração com Deus. Nada. Lembre-se que diz a palavra de Deus: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Você vai sair, fazer uma viagem? Primeiro ora a Deus. Vai fazer alguma coisa? Ora a Deus. Porque Ele quer te dirigir, te orientar. E agora na graça, amado, Deus dirige os seus filhos pelo testemunho interior, falando ao coração de cada um. Eu quero lembrá-los que na graça, o altar de Deus está no coração de cada um. É o simbolismo do véu do templo se rasgar de alto a baixo, quando agora qualquer um poderia chegar no santo do santo de Deus, pelo nome de Jesus, e falar com Deus. E o Filho de Deus, segundo a lição da graça, como diz o apóstolo João, amados, ele tem o altar do coração, ele tem o Espírito de Deus entronizado no coração dele. Então ele tem que estar em comunhão com Deus. Eu quero lembrá-los, amados, que a oração, a leitura da palavra, é o alimento que alimenta o seu espírito. O seu corpo precisa do almoço, da janta, do lanche, o seu corpo físico, para poder ficar vivo. Mas o seu espírito precisa do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é a oração, é a comunhão com Deus, para vencer o mundo. Orar até que venha a resposta. Devemos orar, amados, até que Deus responda às nossas orações. Mas temos que estar atentos, meus amados, se o que estamos pedindo a Deus em oração, se está de acordo com a palavra dele, porque ele só ouve a oração se for de acordo com a palavra dele. Ele não ouve a oração de soberbo. Lembre-se, Jesus disse lá no passado, aquele publicano que chegava e dizia para Deus, e batia no peito: ó Deus, tem misericórdia de mim. E o outro dizia: Senhor, eu jejuo tantas vezes por semana, eu faço isso, aquilo e aquilo outro. Amados, temos que ter sabedoria para orar a Deus. Será que estamos pedindo a Deus é de acordo com a palavra dele? Será que o nosso pedido a Deus é para a glória do nome dele? Deus não faz nada sem um propósito específico. Tudo que Deus faz tem um propósito. Na sua vida, na vida da sua família e na vida daqueles que o cercam. Ele tem um propósito. Deus responde à oração se for de acordo com a vontade dele. E a vontade dele está expressa na palavra dele. Então temos que ter cuidado, amados, ao pedirmos as coisas a Deus. Será que estamos pedindo é para a glória de Deus? Ou vai ser uma pedra no nosso caminho para nos derrubar lá na frente? Quando é assim, Deus não concede. Deus não é um pai irresponsável, ele é um pai responsável. Ele só dá ao filho aquilo que ele sabe que pode dar, que não vai ser um tropeço para o seu filho. Eu acredito que você, meu irmão, minha irmã, como chefe de família, não ia dar para o seu filho brincar uma ferramenta afiada que ele pudesse se cortar com ela, causar um acidente grave. Assim é Deus, ele dá aquilo que é preciso. Uma outra coisa interessante, meu irmão, Deus ouve a oração e responde, mas ele dá o que não dá o que nós pedimos, ele dá o que nós precisamos, porque ele, como ninguém, sabe o que você e o que nós precisamos.
é uma prova de que o Espírito Santo está no coração nosso e opera em nós. Sim, o Filho de Deus está no nosso coração, ele está entronizado. Se você é fiel a Deus, se você está em verdade, em sinceridade, em fidelidade diante de Deus, ele está no seu coração. E ele fala contigo. O Espírito Santo ora em nós, enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos das nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo na hora que estamos orando. Isso é, se estamos ajoelhados, deitados, em pé, o segredo é estarmos sempre orando, amados. Não interessa onde estejamos, e estejamos ligados ao trono de Deus. Lembre-se, meu amado, você não é desse mundo. Você que está aqui, você não é daqui. Como disse Jesus, que ele não era desse mundo. E faz uma oração muito bonita para que Deus guardasse aqueles que estão no mundo, porque não somos do mundo. Então temos que pedir a Deus, ele vai responder de acordo com a vontade dele, com o propósito dele. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Essa certeza acompanhava o compromisso de Neemias em orar a Deus. E a oração foi muito importante para que o servo do Senhor alcançasse o êxito na sua missão. Observe, meus amados, que essa jornada de Neemias começou com ele orando a Deus. Lembre-se do que aconteceu lá no início, quando ele chegou na presença do rei, triste, e o rei perguntou: que me pedes agora? E o texto diz: então orei ao Senhor. Pediu a direção de Deus para fazer o que tinha que ser feito. Neemias sabia que havia profecias que diziam que Jerusalém seria reconstruída, que o templo ia ser reconstruído, que o altar reconstruído, que a obra era de Deus. Mas ele orou, ele colocou-se nas mãos de Deus como ferramenta útil para a obra de Deus. E eu te pergunto, minha irmã, meu irmão, meu colega pastor, você tem se colocado nas mãos de Deus como ferramenta? Você ficou disposto a fazer o que Deus quer na sua vida? Ou você tem colocado em primeiro lugar as coisas materiais? Coloque, meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar as coisas de Deus. Submeta-se à vontade de Deus. Submeta-se à palavra de Deus. Ele quer te usar como ferramenta, como usou Neemias, para fazer o cumprimento daquela profecia que ele havia falado. Amados, estamos no tempo do fim. Temos que ser diferentes. Temos que fazer diferença em meio a essa geração corrupta e perversa, amados. Amados, concluindo esses estudos, a oração persistente é muito importante para obtermos sucesso em tudo que fizermos. Devemos orar, amados, e estar atentos, vigilantes, pois o inimigo não dorme e tenta 24 horas por dia nos derrotar e nos derrubar, e impedir a obra de Deus na nossa vida. Como disse Jesus em Marcos capítulo 13, 33, olhai, vigiai e orai. Olhai, esteja atento, meu irmão. Olhe, vigia, olhe ao Deus do céu, porque Ele é o Deus que responde às orações daqueles que são fiéis a Ele, daqueles que são dispostos a ser ferramentas de Deus na face da terra. Ele quer dar vitória. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.